Continuando nossa aula de gráfico da função polinomial do segundo grau, a função definida pela lei de correspondência, pela lei de formação, a vezes x ao quadrado mais bx mais c, por isso que é polinomial do segundo grau, ou quadrática, né? É a função quadrática, porque é ao quadrado, certo? Se você não tinha sacado, agora saque isso. Ax quadrado, tá? Em que a tem que ser diferente de zero, a gente vai ver isso hoje, porque o que acontece quando a for igual a zero. E temos na aula passada como é que se constrói uma parábola, você tem o vértice, você tem o foco, né? A partir do foco você constrói, né? Aquela distância é equidistante ao foco, tá? Você tem pontos aqui equidistantes ao foco, né? Então, isso aqui é o que constrói. O dobro aqui assim vai passar a reta diretriz, só que a gente acaba utilizando o eixo X como se fosse uma reta diretriz, não sendo que X e R, a reta, né? A reta X, vou chamar de reta, tá? A reta da abscissa e R são paralelas, certo? Esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, isso a gente enxergou na aula passada. Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais, usando, no caso, o GeoGebra, mudando parâmetros, ver o que acontece com o gráfico. E a primeira forma que a gente vai estudar vai ser essa daqui, uma forma ax² mais k, o que é interessante. Primeira coisa, a gente vai ver essas funções aqui. E ax² mais k, se eu quiser encontrar o zero da função ou a raiz, como é que eu vou achar? Certo? Vai ser assim, ó, ax² igual a menos k, x² igual a menos k sobre a, e x², aliás, e x, né? Porque aí você vai extrair a raiz dos dois lados, você vai encontrar o valor de x. Vamos lá aqui achar. Então vai ser mais ou menos k sobre a. Olha só uma coisa interessante. Se menos k sobre a for, se esse resultado aqui der negativo, a gente não tem solução, não existe solução nos reais, certo? Se isso aqui for negativo, né? Se menos k sobre a for menor que zero. Mas se menos k sobre a for maior que zero, tem solução, tá? Tem solução nos reais. Fica com isso em mente. Ou seja, existem raízes, existem zeros da função. É isso que significa, não é que não tem gráfico, não é que não vai acontecer nada, mas que vai haver, a gente vai achar zeros da função, certo? Se isso aqui for igual a zero, x igual a zero é só um ponto. Se não, vai ser outro. Então vamos ver isso, nosso queridíssimo GeoGebra. Eu espero que você já tenha apreciado, começado a gostar desse programa, desse aplicativo, porque ele nos ajuda muito a entender funções e gráficos. Muito bem, os primeiros dois exemplos que eu vou utilizar vai ser menos x² mais 2, que está aqui em verdinho, aqui ó, tá aqui em verde. Eu vou deixar um pouquinho mais larga aqui assim para você enxergar. E o outro é x² mais 2, tá? x² mais 2. Então tá aqui, ó, x² mais 2 e menos x² mais 2. Se você quiser enxergar legal isso, basta você fazer isso que eu fiz aqui no GeoGebra. Eu recomendo que você utilize, faça o que eu estou fazendo aqui para começar a entender. Primeira coisa, olha só, vamos olhar aqui só para o menos x² mais 2. Menos x² mais 2. O que ele mostra de legal? É que é o seguinte, que fica 2 é o ponto onde toca o eixo y. Quem é esse 2 aqui? É o c, né? Do ax² mais bx mais c, 2 é o c. E, como é mais 2, toca aqui em cima. Tá? E existem zeros da função. Tá? Existem, ó, raiz aqui, menos 1,4. E, evidentemente, como está simétrico a y, mais 1,4. Tá? Então, nós temos aí o extremo e as raízes. Ou seja, aquilo que eu falei lá, o menos k sobre a, ele é positivo, tá? O menos k sobre a, ele é positivo, certo?
Agora, olha aqui o x ao quadrado mais 2. Não toca o eixo da abscissa, ou seja, não tem zero da função. Aquele menos k sobre a é negativo, portanto, não tem zero da função. Então, não toca o eixo x. Apenas toca como extremo aqui o eixo y. Tá? Então, olha só a primeira diferença. Outra diferença interessante. O menos, ele tem a concavidade, menos x ao quadrado tem a concavidade para baixo. O mais tem a concavidade para cima. Isso não é à toa. Toda vida que o a do x ao quadrado for negativo, a concavidade é para baixo. Toda vida aqui, ó, x ao quadrado positivo, que o a for positivo, a concavidade é para cima. Então, quando o gráfico está com concavidade para baixo, A negativo. Com concavidade para cima, A positivo. Quando, nesse caso aqui, eu vou agora mostrar para você a diferença quando muda o B, ó, mais 2 mais 1. Aliás, o C, né? Estou falando o B, mas é o C. É o C. Aqui, olha, quando é 1, olha onde é que toca. Quando é 2, olha onde é que toca, certo? Quando é 2, olha onde é que toca. Quando é 1, olha onde é que toca. Isso vai sempre permanecer nessa posição? Não. É por isso que eu vou mostrar variando agora, tá? Variando o A. É porque eu estou chamando de A e B porque acabei transformando em A e B. Mas aqui é A e C, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Pronto. Eita, vou... Agora sim, agora vai estar correto, tá bom? Eu vou deixar isso aqui para você perceber o que foi que eu fiz. Então tá aqui, ó, C igual a 1. Eu vou ver se eu consigo colocar o C igual a 0 e o A igual a 0. Quando isso acontece, o que acontece com a função? Ela vira uma função constante igual a 0, tá? Quando eu transformo o A do ax quadrado mais c, quando isso aqui dá 0, isso aqui some. Ora, se isso aqui some, então só fica o c, ou seja, só fica a função constante. Se o c for positivo, a reta fica acima do eixo x. Se o c for negativo, a reta fica abaixo do eixo x. Ou seja, o c, se o a é igual a 0 nesse caso, transforma numa função constante. Agora eu vou deixar o c positivo, valendo 5, e o a negativo. O que vai acontecer com a concavidade? Para baixo. Tá? Olha, quanto menor o valor de A, mais agudo se torna a parábola. Quanto for maior o valor de A, vai aumentando o valor da parábola. De novo, ficou 0, ficou constante. Agora, quer dizer, não é mais uma função polinomial de segundo grau. Agora eu vou botar o A positivo. Ó. O A positivo com cavidade para cima. Com cavidade para cima. E quanto maior o valor de A aqui, ó, nesse caso no positivo, mais agudo fica, tá? Mais fechadinho fica, certo? Ó, quando maior o valor de A positivo, mais agudo fica. Quanto menor o valor de A negativo, mais agudo fica. Ou em módulo, quanto maior A, mais agudo fica. Quanto menor A, mais aberto fica. Isso muda a forma do gráfico, tá? Legal. Agora, vamos deixar o A positivo. Vou deixar o A positivo. E vou variar o valor de C do positivo 5 até o positivo 2. O que foi que aconteceu com o gráfico? Ele estava tocando 5, agora ele está tocando 2. Ou seja, muda o ponto de interseção com o eixo Y. Agora, olha, vou deixar igual a 0. C igual a 0. Olha onde é que está tocando. C igual a 0. Outra coisa que não sei se você percebeu, o eixo de simetria está onde? No Y, tá? Então, ó, quando eu mudo o valor do C, muda o ponto em que toca o eixo Y. Se for negativo, vai lá para baixo, ó. Ah, mas aí, olha só que interessante. Quando dá 0, toca apenas num ponto. O 0 da função tá aqui. Agora, quando eu ponho abaixo de
do eixo x. Quando fica negativo c, nós já começamos a ter zeros da função, ou seja, valores diferentes, né? Porque quando é igual a zero, o zero da função é o próprio zero. Ó, zero raiz da função é o zero. Quando eu transformo em negativo, agora temos zeros das funções. Aquela expressão que eu falei para você, menos k sobre a, ela se torna positiva, e a partir daí temos tranquilidade em dizer que existem raízes diferentes de zero. Isso lá na frente, no estudo geral do gráfico, significa que o delta é maior que zero, tem raízes. O delta igual a zero tem uma raiz igual a zero, e o delta menor que zero, não existe solução nos reais. É isso que acontece no estudo geral. Mas aqui nesse caso, é um caso particular, e aí a gente consegue começar a entender. Bom, então o que eu tinha de comentar desse tipo aqui de função polinomial em que eu tenho apenas o ax² mais c, nós temos esse estudo, tá? Lembrando que quanto o a aumenta em módulo, ele fica mais agudo, quando ele diminui em módulo, ele fica mais obtuso, mais aberto, tá? Ou menos agudo. O C indica o ponto em que toca o eixo Y. Então, ó, se o C é negativo, está aqui embaixo. Se o C é igual a zero, toca um ponto. Se o C é positivo, toca lá em cima. Se o A é negativo e o C é negativo, olha só o que acontece, vai lá para baixo, não tem zero. Dependendo do ponto, né? Aí se o C é positivo e o A é positivo, também não toca, não tem zero da função. Agora, se um é positivo e o outro é negativo, tem zero da função, ó. Tem zero da função, tá bom? Então começa a entender esse processo, começa a entender essa análise, que aí você começa a compreender como é que você extrai informações de um gráfico. Vamos para os próximos casos. Os próximos casos são esses daqui, em que eu tenho essa forma aqui, ó. Deixa eu desenvolver essa forma aqui, ó. A vai ser x² menos 2mx mais m². Ou seja, ax² menos 2am x mais am². Ou seja, o a, né, do ax² mais bx mais c, o a é o próprio a, o b é menos 2am e o c é am², tá? Então, eu tenho essa forma aqui, né? Aqui, olha, quem é esse aqui? É 1 e aqui é o m, ó. Esse aqui é o a, esse aqui é o m. Esse aqui é o a, esse aqui é o m. Esse aqui é o a, esse aqui é o m. Esse aqui é o a, esse aqui é o m, esse aqui é o a, esse aqui é o m, esse aqui é o a. Então, se eu tiver de alguma forma aqui, ó, x² menos 2x mais 4. Se eu tiver essa função aqui, que é essa desenvolvida, então ela tem essa forma. Eu posso transformar nessa forma aí. É uma manipulação algébrica. Às vezes a gente não está muito acostumado a ver isso, mas é o que dá para a gente trabalhar muitas vezes para facilitar nosso entendimento. Aqui, ó, é menos 2x² menos 4x, né? E menos 2, tá? Porque está tudo multiplicado por menos 2. Eu posso colocar em evidência, transformar no trinômio quadrado perfeito da soma, né? A mais B. E aqui, ó, A menos B, certo? Então é meio, ó, x² menos 2x mais 1. Ou seja, meio de x² menos x mais meio. Então, se eu vier manipulando, eu consigo deixar dessa forma aqui, tá bom? Então, comece a entender que não existe apenas uma forma de apresentar o gráfico, mas existem outras formas de apresentar o gráfico, tá? Vamos agora analisar isso no GeoGebra. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou colocar todos, e aí eu queria que você tentasse ver o que é comum a todos, independente da mudança do A, da mudança do M, nesse caso aqui. É que quando tem essa forma, ax menos m², todas as funções elas vão ter apenas um zero da função e ele será zero.
tá? Todas serão assim. Então, repare que todas elas estão tocando apenas num ponto no eixo X. Então, essa é a primeira conclusão que a gente pode tirar. Agora, vamos analisar um por um. Olha só. Qual é o ponto aqui que intercepta o eixo Y? 4. E aqui quem intercepta o eixo X é no ponto 2. Está aqui o 2. Ó. Qual é o ponto que intercepta menos 1? Está aqui o 1. Só que com sinal trocado. Qual é esse do HX? Ó? HX. Está aqui o 1, só que com sinal trocado fica mais 1. Certo? Agora, o 3, ó. Tá aqui o 3, só que o sinal trocado. Agora vamos reparar na interseção com o eixo Y. No 4, 0,5, tá vendo 0,5 aqui vezes 1? Agora aqui, é esse daqui, né? Olha, 0 e menos 3 é a interseção. Por quê? Lembra lá que é AM quadrado? Então, isso aqui é o quadrado vezes isso daqui. Tá? Olha aqui, ó. 1 ao quadrado vezes 2. Menos 2. Tá? 1 ao quadrado vezes menos 2. Menos 2. Aqui, ó. 1 ao quadrado vezes meio. 0,5. 2 ao quadrado vezes 1. Dá 4. Então, o ponto de interseção é o AM quadrado. Tá? Aqui, ó. 1 ao quadrado vezes menos 5. Tá bem aqui, ó. Aliás, é o R, é esse aqui. Aqui. Tá aqui, ó. Tá bom? Então, são pontos que você pode encontrar. Você não precisa decorar essas situações, apenas analisar. Estou querendo apenas que você analise. Né? Para cada função, você vai ter que calcular e tudo, tá? Então, olha, quando o menos 2 é negativo, o M está aqui, ó, menos, os menos. Qual é a coincidência? O que é comum quando o M é negativo? Tem algo em comum? Será que existe característica quando o M é negativo? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Pode ser que o M sendo negativo e o A sendo positivo, aí pode ter diferença, ó. M negativo, esse A aqui positivo. M negativo, A positivo, M negativo, A positivo. Olha só, fica assim. M negativo, A negativo. M negativo, A negativo. Olha só como é que fica. Tá? Tem alguma diferença aí que você percebe? Pode ser que não tenha. Pode ser que tenha. Então, esse tipo de análise eu quero que você comece a tentar desvendar em situações como essa. Tá? É essa a questão que você precisa analisar. Por exemplo, aqui, olha, o A vale 3, 1,5. Repara na abertura. Ó. Quando é 3, é uma abertura com cavidade mais aguda. Quando é meio, que é menor que 3, com cavidade mais aberta. Quanto menor em módulo for esse A, mais aberta é. Aqui, olha, interessante, está no mesmo ponto, né? No 1, tá? No 1. É o sinal trocado daqui, né? Está no mesmo ponto do 1, que é o zero da função. E diferença menos 2, menos 5. Ó. O menos 2, a abertura maior, menos 5, a abertura da concavidade menor. Como são negativos, concavidade para baixo. Então, esse tipo de coisa você precisa começar a procurar esses padrões. Às vezes eles existem, às vezes não. Agora vamos fazer uma análise. Primeiro, que eu quero fazer essa análise com só o AX quadrado. Ó.
só o ax². Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar logo o m aparecendo e vou, de novo, diminuir aqui para ter mais espaço. Então, eu quero, primeira coisa, esse aqui é o ax². Eu até esqueci de colocar a legenda. Deixa eu colocar a legenda aqui, nome e valor. Pá. Pronto. Olha só que interessante. O que é que você tem aqui? 0,2x². Primeiro, eixo de simetria está exatamente no eixo y. Segundo, se eu tornar isso aqui igual a zero, lembra o que acontece? Tornei igual a zero. Pronto. Função constante igual a zero. 0x². Tá? Tornar positivo com cavidade para cima. Tornar negativo com cavidade para baixo. A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. Tá? Legal. A positivo, A negativo. Bom, vou colocar aqui o A valendo 5. O M eu vou mudar agora. Aliás, não vai alterar nada. Nesse caso, eu vou deixar esse aqui e eu vou liberar a próxima, que é o A. Só que eu tive que escrever desse jeito porque o GeoGebra, por algum motivo, não estava permitindo eu colocar naquela configuração ax menos m ao quadrado. Então, eu escrevi da forma geral, né? ax² menos 2amx mais am². Então, tá aqui, ó. Bom, no caso, vou deixar... Ó, o A é igual, o A é o mesmo, ó. Então, a abertura vai ser a mesma, tá bom? Eu só vou variar o m. O que acontece quando varia o m? Opa! O que está acontecendo? Na variação do m positivo, ó. Lembra que é menos m, tá? Mas, se o m for positivo, aí fica menos, e aí a gente antecipa, coloca na frente a posição do gráfico. Se o m for negativo, nesse caso, tá? Do a x menos m ao quadrado. A gente vai ver melhor isso na próxima situação que isso vai ocorrer, bem mais interessante. Ele muda a posição do gráfico. Ó. Repara que a abertura é a mesma. Se eu colocar o m igual a zero, deixa eu colocar o m igual a zero. M igual a zero. Pronto, tá aqui, ó. M igual a zero, tá? Ele torna ax². Agora, se eu colocar o m positivo, com o menos lá, fica menos 0,8. Menos 0,8, olha o que vai acontecendo, ó. Menos 1, tá? Fica aqui, ó, na posição trocada do sinal, mais 1. Se eu colocar menos m aqui, ó, troca o sinal. Isso, por exemplo, adianta ou atrasa o gráfico, tá? Ele adianta ou atrasa o gráfico. Isso acontece, por exemplo, na análise de circuitos elétricos em que eu tenho indutores e capacitores. O indutor, ele adianta e o capacitor atrasa. No futuro você vai ver isso, mas só para você ter ideia como isso é importante, às vezes, a gente entender, né, o atraso ou o adiantamento, podemos chamar assim, do gráfico. Tá? Isso ocorre de forma bem interessante quando você muda esse argumento aqui, ó. Esse argumento quando você muda. Quando fica x menos 1, olha só, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar todo mundo aqui, só para ficar meio de x menos 1 ao quadrado, tá? E aí eu vou usar uma função aqui do GeoGebra que eu vou duplicar essa entrada. E ao invés de colocar meio menos 1, eu vou colocar meio mais 1. E vai aparecer o meio mais 1 aqui, peraí. Meio mais 1, pronto. Olha só o que aconteceu com o meio mais 1. Fica desse jeitão aqui. Nome e valor. Eu estou deixando, gente, para você observar como é que isso ocorre. Ó. Essa é a cópia, tá? Essa é a cópia. Então, repare aqui, ó. Tudo igual, só muda o mais 1 para o menos 1. Ó. Quando é menos 1, vem para cá para frente. Quando é mais 1, vem para cá para trás. Então, a gente fala que mudou o argumento. Tá? X mais 1 a gente pode chamar de argumento. Isso acontece, por exemplo, em seno, cosseno e tal. Aí você tem essa mudança também. Senoides e cossenoides. Então, olha, x menos 1 e x mais 1. Tá? Percebeu a diferença? Olha,
x menos 2, x mais 2. Deixa eu apagar os nossos coleguinhas aqui. E aí você está percebendo, ó, x menos 2 está aqui, x mais 2 está aqui. Tá? Os dois, o zero da função é 2, só que o zero da função é menos 2, olha. É só igualar isso aqui a zero, x igual a menos 2, e aqui x menos 2 igual a zero, x igual a 2. Então está aqui o zero da função. Então repara, quando mudou aqui o x menos 2 para o x mais 2, ou do x mais 2 para o x menos 2, a posição aqui do gráfico no eixo cartesiano muda, ou adianta ou atrasa, tá? Então você pode perceber essa situação aí. E, bom, tem muito mais coisas para analisar, só estou mostrando aqui alguns aspectos interessantes. Por exemplo, aqui eu falei para você, ó, quando você muda o valor do A, fica mais agudo, menos agudo e tudo mais. A gente vai fazer um exercício, vou mostrar o exercício só para termo de comparação, tá? Para você começar a cada vez mais perceber que analisar um gráfico tem algumas nuances, algumas ideias que às vezes o próprio livro de matemática ou estudo que você vai ler, ele talvez não tenha, mas que você precisa começar a ir além. É por isso que é interessante aqui na geometria dinâmica do GeoGebra, porque aí você percebe bem mais alguns padrões de gráficos, padrões matemáticos, a leitura, tá bom? Vamos lá fazer o exercício. Muito bem, vamos então fazer esse exercício aqui, olha, observar os gráficos de x ao quadrado, x menos 2 ao quadrado e x mais 2 ao quadrado e responder. Como é o gráfico da função x menos 2 ao quadrado em relação ao x ao quadrado? E o da função x mais 2 em relação ao x ao quadrado. Repare que o a de todos eles está valendo 1, tá? Primeira característica. E você tem aqui, ó, o menos 2 e o mais 2. E, por fim, vamos na letra C aqui, quais são as coordenadas dos vértices, aquele ponto extremo de cada um deles. Bom, então vamos lá, dar uma olhadinha para cada um, depois eu vou comentar aqui, de forma geral, x menos m ao quadrado e x mais m ao quadrado. Vamos ver aqui. Bom, vamos deixar então, aqui ó, ax quadrado, né? Tá aqui o a vale 1, tá? X mais 2 e x menos 2. Primeira coisa, quando é x menos 2, olha a posição, ele está adiantado. Quando é x ao quadrado, ele fica exatamente, né, o seu eixo de simetria, ele fica exatamente aqui no eixo x, ou seja, no eixo y, ou seja, no x igual a 0. Aqui, olha, o eixo de simetria é quando x igual a 2, né? Então tá aqui x igual a 2 e quando é o x mais 2, olha como é que fica aqui, fica no eixo de simetria menos 2. Então, essa é a diferença, né? O x ao quadrado, ele está aqui em relação ao x menos 2, ele está aqui atrasado e o x menos 2 está adiantado. O x ao quadrado e x mais 2, um em relação ao outro aqui, ó. O x ao quadrado está adiantado e o x mais 2 está atrasado. Tá? A gente fala esse atraso. Você muda o argumento, ó, x ao quadrado, aí você coloca um x mais 2. Tá? Isso daqui a gente pode mudar, né? Esse m aqui a gente pode mudar. Eu vou já mudar para você dar uma olhadinha como é que isso acontece. E aí, mas a gente já mostrou essa mudança, né? Então ele atrasa ou ele avança. Quando for negativo, ele avança. Quando for aqui positivo, ele atrasa. É uma mudança de argumento. Grave isso que no futuro, lá na frente, você vai perceber em outras situações, mas agora você já evidentemente percebe, tá bom? Então essa é a diferença entre eles. E o vértice, olha só, do x ao quadrado é 0. Do x menos 2 é o 2 e 0, ou seja, x vale 2 positivo e y 0. É o contrário desse sinal aqui, ó. E aqui, olha, x vale 2 negativo e y vale 0. Tá aqui, ó, o contrário daqui. Então aqui, olha, os vértices aqui da função x ao quadrado é 0, 0. Da função x menos 2 ao quadrado é 2 e 0, né? E da função x mais 2 ao quadrado é menos 2 e 0. Então você consegue perceber
Muito bem, isso daí. Agora, vamos mostrar, vou tentar mostrar aqui de forma geral, o nosso x menos m ao quadrado. Pronto, x menos m ao quadrado, vamos apagar todo mundo. Vamos deixar só o x menos m ao quadrado. Nome e valor. Fechou. Vamos dar aqui, mostrar mais o traço, tá? Olha só, o m, vou deixar visível aqui, ó. Ele tá variando. Uai, não tá aparecendo. Tá aqui, ó. O m igual a 5. O m igual a 4. O m igual a 3. Todos são positivos, né? O valor de m é positivo, mas aqui ele acaba ficando negativo. Então, x menos m, ele está aqui adiantado. Ó. Agora, se eu mudar para o x mais m, olha só o que acontece aqui. Ó. Ele fica atrasado. X igual a 0, vamos tentar chegar no x igual a... m igual a 0, não x, né? M igual a 0 está aqui. Então, ó, x mais m, x menos m. Então, qual é a regra geral aqui? Ó? O extremo sempre vai ser menos 2,1, menos 2,1 e y vale 0. Mais 2,1, mais 2,1 e 0. Ou seja, o extremo desse tipo de gráfico, x menos m ao quadrado, sempre vai ser m e 0, m e 0, m e 0. Grave isso, né, que é uma forma de um trinômio quadrado perfeito, fica desse jeito, tá? Da soma pela diferença, mas é só trocar o sinal do m, tá bom? Olha, bem interessante isso, eu espero que você compreenda bem essa dinâmica, tá? Quando eu vou variando o m aqui, olha, vou variando o m, repara que acaba mudando aqui, né? Olha só, x menos m ao quadrado. Agora, se fosse o x mais m, vou mudar agora para o x mais m. X mais m, olha só, quando o m é positivo, ele atrasa, quando o m é negativo, ele adianta. Ó, x mais m, mudou, né? Mudou agora. Tá? Se eu colocasse aqui negativo, ia trocar o sinal, o que, que vai acontecer com a cavidade? Vai lá para baixo. Já foi lá para baixo. Tá? E aí você pode também ficar variando o m, ó, e ele vai mudando de posição. Tá? E aqui eu posso colocar menos x menos m. Aí, quando o m for positivo, ele fica adiantado. Quando o m for negativo, ele fica atrasado. Tá? Menos x menos m, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha compreendido melhor essa parte aí. Eu ia fazer apenas 2 aulas de gráfico, mas eu acho que eu vou discutir gráfico geral, de um modo geral, e fazer alguns exercícios na próxima aula, que fica mais interessante. Mas aí já vai ser misturado com exercícios, vou fazer uma revisão do quadro geral, analisar lá o ax² mais bx mais c e já fazer alguns exercícios conectados, tá bom? Então, até a próxima aula.